é um culto especial, onde Deus nos preparou para entrarmos em uma atmosfera, em um outro nível. Nós aprendemos por muitos anos das nossas vidas coisas erradas sobre finanças. Nós aprendemos que para ser santo, ou para ter o favor de Deus, precisamos ser miseráveis. E fomos por muito tempo ensinados isso, que a miséria está associada à piedade, a piedade está associada à santidade. E a Bíblia não fala assim. Todo tempo Deus convida o seu povo para uma vida de prosperidade. Quando o povo dele era escravo, lá no Egito, ele disse: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. A proposta de Cristo é que nós iremos para os céus. A Bíblia diz que lá nos céus tem rua de ouro. Então Deus nunca chamou o seu povo para uma vida miserável. Então Deus está nos chamando para uma vida de prosperidade. A única observação que a palavra de Deus faz é que você não troque o amor dele pelo dinheiro, porque o amor ao dinheiro, essa sim é a raiz de todos os males. Não é o fato de você ter dinheiro, é você se apaixonar por ele, se encantar por ele, ele ser a razão da sua vida. E aí nós temos visto muitas pessoas que estão hoje prisioneiras, estão hoje em volta com tantas coisas erradas, porque elas deixaram o dinheiro ser o senhor da vida delas. E a Bíblia diz que você não pode ter dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Então eu quero nesta noite liberar, profetizar, que você seja liberto agora de toda escravidão que o dinheiro possa trazer para a sua vida, e que você seja o senhor dele, e não ele seja o senhor da sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eu quero ler duas versões desse texto. A versão mais tradicional, a versão mais antiga, e depois eu vou ler para vocês a versão atualizada, na linguagem de hoje, para que vocês possam entender do que eu quero falar. Então, na versão mais antiga, Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Agora nós vamos para a versão atualizada. Eclesiastes capítulo 11, depois de Provérbios, verso 1 e 2 diz assim: empregue seu dinheiro em bons negócios, e com o tempo você terá seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Em uma outra versão diz assim: você não sabe que praga poderá vir sobre a terra. Agora eu quero que você vá comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 10. Segundo Coríntios, capítulo 9, o verso 10 diz assim: e Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós queremos, de uma forma muito especial agora, entrar na Tua presença. Nós queremos ouvir e aprender do Teu Espírito. Que o Teu Espírito Santo fale conosco agora, de uma forma muito especial. Porque eu sei que o Senhor já falou aqui esta noite, através dos Teus filhos, através da palavra, do louvor, de tudo que foi ministrado, das orações que foram feitas. Mas agora queremos uma palavra rema, uma palavra que venha mudar as nossas vidas. Estamos prontos para Te ouvir, porque sabemos que o Senhor é um Deus que fala,
Por isso, fala ao nosso coração agora, de uma forma muito especial. Nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Diga comigo, Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia. Eu quero nesta noite falar sobre investimento. Lança o teu pão sobre as águas. Aleluia. Tem pessoas que confundem investimento com dívida. E acham que quando estão investindo em algo, estão ficando endividados. E por isso, quando eles têm que investir, eles se apavoram e não fazem o investimento de forma correta. E investe com muito medo, achando que vai perder o que investiu. Então, essa pessoa, ela não consegue crescer, ela não consegue prosperar, porque aonde há o espírito do medo, não reina a fé. Se você tem medo, você não pode operar por fé, porque o medo, ela vai anular a fé. Quando você investir, você deve investir com amor, e você deve acreditar no que você está fazendo, e você esperar o resultado. Existem investimentos que você vai fazer com recursos próprios, e você vai tirar do que é seu, da sua economia, para investir. Às vezes há investimento que nós precisamos de tomar empréstimos, ou tomar algo de alguém, como a mulher que o profeta diz a ela: vá e tome vasilhas emprestadas, e não pouca. E aquela mulher vai, aquela mulher viúva, e ela sai batendo na casa dos vizinhos e tomando vasilhas emprestadas, e não poucas. E ela começa a derramar o azeite, e o azeite vai multiplicando. E ela prospera, porque ela vende o azeite, e ele diz: venda o azeite e viva do resto. Então aquela mulher se torna uma grande comerciante, e ela se torna uma grande vendedora de azeite. Mas ela precisou que alguém financiasse para ela as vasilhas, porque se não tivesse alguém para financiar as vasilhas, ela não teria onde colocar o azeite. E ela não ficou pensando: e se eu tomar a vasilha de Dona Joana, e depois ela vier jogar na minha cara e quiser a vasilha dela? Ela simplesmente obedeceu. Às vezes você precisa tomar vasilhas emprestado, para que seu negócio possa ampliar. Então, abra sua mente para isso. Existem vários caminhos, várias fontes de linha de crédito, que podem ajudar você a crescer no seu negócio. Então, não tenha medo, às vezes, de entrar em uma linha de crédito. O que você precisa é calcular isso, e saber que haverá um retorno naquilo que você vai fazer. Se você não aprende a investir, você nunca vai sair do lugar onde você está. Você vai permanecer o resto da sua vida no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Eu, quando assumi esse ministério, eu dizia aos irmãos: esse templo é transitório, e continuo dizendo isso. Nós estamos aqui provisoriamente. É provisório, porque nós vamos mudar isso aqui, e vai cada vez se tornar algo maior e diferente. Amém? Amém? Então, se você não faz investimento, você nunca vai mudar de lugar. Você passará o resto da vida naquele mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas o tempo todo. Isso não quer dizer que você precisa desprezar o que é básico, o que é contínuo. Você não precisa desprezar, né? Eclesiastes vai dizer isso também. Não arranque os marcos antigos. Você não precisa desprezar o que é básico, o que te dá sustento, mas você não precisa passar o resto da vida fazendo aquilo. Você precisa pensar em investir para que Deus te leve a lugares maiores. Amém? Você pode receber isso? Investir é regar, esperar crescer
e aí você comer do fruto, e fazer isso com esperança, com alegria. E a palavra de Deus, ela vai então nos dar direções sobre isso, sobre investimento. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar o que é investir. Não quero entrar aqui no mérito administrativo, econômico. Eu não sou economista, não sou administrador, eu sou pastor. Então eu quero te falar isso à luz da Bíblia. Como Deus te mostra um caminho de investir. E como isso vai trazer um resultado diferente na sua vida. Uma coisa interessante é que investir significa lançar com força, com ímpeto. Então eu quero nesta noite desafiar você a se lançar com ímpeto, com força, naquilo que Deus colocou em suas mãos. E tudo que Deus colocou nas tuas mãos, faça e faça com alegria. Amém? E se Deus colocou em teu coração, sabe, um coração de investidor, é porque Ele sabe que você tem capacidade para isso. Então receba do Senhor hoje uma unção de investir, uma unção, e se lancem com força, em nome de Jesus. Aleluia. Então a primeira coisa que eu quero falar, a primeira lei sobre investimento, é você lançar o seu pão sobre as águas. É a lei da semeadura. Você precisa aprender a semear. Deus, Ele vai te dar semente, e semente não se come, semente se planta. Uma vez eu estava assistindo uma reportagem sobre o Nordeste, eles estavam falando da seca do Nordeste, e o repórter estava na casa de um casal, e eles estavam dizendo, olha, a gente só tem isso aqui para comer. Então ela estava cozinhando um feijão sem nada, feijão puro, só com água e sal. E ela disse, é isso que nós vamos comer. E de repente a câmera mudou de posição e filmou meia saca de feijão. E aí a repórter perguntou para o moço, para aquele casal, e esse feijão aqui? Ele disse para ela, isso aí é semente. E assim que chover, nós vamos plantar. Semente não se come. Vocês estão entendendo isso? Então Deus, Ele vai dar semente a você, para você semear. E você precisa aprender essa lei, respeitar a lei da semeadura. Porque se você não respeitar a lei da semeadura, você, ao longo dos anos, ao invés de você crescer, você vai regredir. Uma das críticas violentas contra o governo brasileiro é isso, porque o governo brasileiro, eu não estou falando desse governo, estou falando dos governos que passaram pelo Brasil. Eles, na área de investimento, eles investiram muito pouco. Eles não fizeram investimento onde deveria fazer investimento. Ao contrário de outros países, como a Coreia do Sul, como a China, e outros países que investiram pesados em infraestrutura, em logística, e nós ficamos para trás na área de investimento. Então nós temos uma super safra de grãos, mas nós não temos como transportá-la. Os nossos portos, até outro dia, estavam muito atrasados. As nossas estradas, os caminhões atolam no caminho. E aí poderíamos ficar aqui falando de tanta coisa, que é um erro que vem se repetindo há décadas. Então a falta de investimento faz com que você, ao invés de crescer, você vá estacionando e você vá regredindo. Então você precisa abrir o teu coração para investir no teu negócio, ainda que seja só vender bala na sua janela, sabe? Vender picolé na sua porta, vender geladinho. Comece a investir nisso, vender roupa lá na sua varanda, fazer da sua casa loja. Você precisa ver isso e dizer, Deus, eu tenho aqui a semente, agora eu preciso aprender a semear, a investir nisso. É óbvio que a sua semeadura sempre será proporcional. Não adianta você semear muito, aonde não vai haver um retorno. Não adianta você investir
ainda que seja recursos próprios, em um negócio que não comporta um investimento tão alto. Então, o seu investimento deve ser sempre proporcional, e às vezes você precisa começar pequeno, investindo pequenas quantidades, para que você possa crescer. Eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava em uma reunião, em um café de pastores, e tinha um pastor que estava muito triste, abatido, e eu sentei do lado dele e disse: meu pastor, por que você está assim, tão abatido? Esse pastor, ele tem uma grande igreja no interior da Bahia. A igreja dele é uma das maiores. Na região onde ele tem igreja, ele tinha mais 10 igrejas, super igrejas, todas elas bem equipadas, grandes. Então ele pegou, deixou alguém lá, coordenando as igrejas, e veio para a capital. E ele alugou um prédio, que era de uma loja que fechou, e ele alugou esse prédio, e ele comprou cadeira, ele comprou som, ele investiu muito dinheiro nesse local, mas ele não tinha uma ovelha sequer na capital. Ninguém nunca tinha ouvido falar da igreja dele, e ele abriu a igreja, e ele achou que ele ia fazer isso, um grande investimento, e que a igreja ia lotar de pessoas. E ele passou os 3 meses, e ele endividou a igreja inteira por causa desse investimento, porque foi um investimento que não era proporcional à realidade dele. Ele era grande lá no interior, as pessoas conheciam ele lá, mas na capital ninguém sabia que ele existia, e ele ficava reclamando, falando mal das pessoas. E eu disse a ele: meu pastor, o senhor investiu de forma errada, o senhor investiu de forma precipitada. Então nós precisamos compreender isso, precisamos investir de forma proporcional, e aí tudo quanto você fizer vai prosperar, vai multiplicar. Você recebe isso em nome de Jesus? Aleluia. Então, onde semear? A Bíblia vai nos dar algumas diretrizes, e eu quero que você aprenda isso, porque o que eu vou te falar é tão importante quanto você fazer investimento direto no seu negócio. Os investimentos que a Bíblia nos aponta, ele vai trazer para nós um retorno no mundo espiritual, e um retorno emocional, e um retorno financeiro. Ele vai quebrar as amarras espirituais, e como o pastor falou aqui, ele vai quebrar aquilo que está dentro de nós, porque a Bíblia diz que toda prosperidade está dentro da sua alma. Se você não tem uma alma próspera, então você não será um homem próspero. Então, o primeiro lugar que a Bíblia fala para que a gente semeie é na casa de Deus. A Bíblia diz que devemos trazer todo o dízimo e oferta à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor. Depois faça a prova de mim, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre você uma bênção tal, que dela venha uma maior abastança. Sabe, você precisa ter um alinhamento com o altar. Você precisa compreender que o dízimo e a oferta no altar de Deus vai levar a multiplicação para a sua vida. Quando você vai ler, por exemplo, o profeta Joel, no capítulo 1 e capítulo 2, quando ele fala do gafanhoto destruidor, devorador, migrador e o cortador, ele vai dizer que a escassez começa no altar. Ouça o que eu vou dizer a vocês: aonde há igreja miserável, igreja pobre, haverá uma cidade pobre e miserável. Aonde os empresários forem tacanhos e mesquinhos com a igreja, assim também será o comércio deles. E eu digo isso a vocês baseado na Bíblia. A Bíblia diz que quando eles esquecem do altar, então esses espíritos malignos, esses devoradores começam a atacar, e eles criam uma destruição no altar. Depois essa destruição que entra na igreja, ela vai até as casas. É só você ler Joel e você vai ver isso. Ela vai até as casas, depois ela vai até a cidade, depois o estado e depois a nação. Quando você abandona o altar, você está trazendo a miséria para o seu negócio.
Tem pessoas que dizem assim: eu não vou dizimar porque eu não vou ajudar essa igreja. Quando você faz isso, você está abrindo uma batalha com Deus, e você está chamando um espírito de destruição e de miséria para a sua vida, porque ofertar e dizimar não é só uma questão minha. A Bíblia diz que a minha vida no campo não será estéril. Então você tira a esterilidade da sua plantação, do seu negócio. A Bíblia diz também que a minha descendência será abençoada. Eu posso até ficar bem na força do meu braço, mas a minha descendência, os meus filhos, os meus netos, eles amargarão da miséria, porque eu não plantei. Então esse devorador que está lá na terra, ele vai ter agora autoridade para destruir o que é meu e matar a semente da minha descendência. Então nós precisamos ter essa linha: semeie no altar de Deus. E eu falo isso a vocês sem medo, e eu falo isso com vocês com muita naturalidade, porque isso é uma realidade na minha vida. Quando eu aprendi a semear no altar, então eu aprendi o que era ser próspero. Eu trabalhava feito um louco, e o que eu trabalhava era como se eu recebesse um saco furado. Está lá no livro de Ageu. Então eu fazia muito esforço para ganhar dinheiro, mas com o mesmo esforço que eu fazia, eu perdia com a mesma facilidade. E quando eu olhava para trás, o que ficava era muito pouco, porque eu não tinha uma linha com o altar de Deus. Então eu precisava, eu conheço mas não são prósperas, e elas ficam de dia e de noite, elas não têm paz, porque elas vigiam o tempo todo o dinheiro, elas vigiam o tempo todo, e elas têm medo de perder. Eclesiastes diz isso, que bem-aventurado, Eclesiastes 5, um homem a quem Deus deu fortuna e abençoou, e maldito é o homem que Deus deu fortuna e não abençoou. Então eu quero trazer a bênção para a sua vida, a bênção para o que você tem, a bênção para a sua casa, a bênção para os seus negócios. Então o primeiro lugar que você deve investir é na casa de Deus. Faça isso na sua vida particular, e faça isso com as suas empresas. Aprenda esse caminho. A história nos mostra que os dos homens mais prósperos, os empresários mais prósperos, são empresários que aprenderam a dizimar na casa do Senhor. Nós temos visto isso. Na Coreia do Sul houve uma revolução, porque quando a igreja começou a crescer na Coreia do Sul, eles começaram a aprender a ofertar na casa do Senhor, e Deus começou a levantar empresários, e hoje a maior igreja do mundo está lá na Coreia do Sul, que é do pastor David Chu, e os homens, presidentes, governadores, senadores, fazem parte daquela igreja, grandes empresários. Um dos livros dele, ele conta que teve uma greve na empresa, e aí chamaram ele. Interessante isso, a empresa era tão alinhada com o pastor, que quem resolvia a greve era o pastor. E quando ele chegou lá, todos da igreja da empresa pararam para ouvir ele, e ele conciliou. Se cumpriu o que a palavra diz, sabe? Não chame nenhum juiz, não vá ao tribunal com seu irmão. Será que vocês não têm ninguém que possa resolver isso? E o pastor foi o juiz ali, foi o pacificador, e colocou ordem, e várias empresas foram surgindo. Então se você aprende isso agora, se você aprende a semear na casa de Deus agora, você vai crescer. Tem alguns que cresceram e pensam que eu cresci e o que eu vou dar é muito. Se você der isso que você tem, porque o que é muito para você, é tão pouco para o Senhor. Talvez você pense assim: mas eu vou ofertar 100 mil na igreja. O que é 100 mil para você? Diga amém, aleluia. Querem ofertar 100 mil na igreja? Aleluia. Porque o que parece 100 mil para você, para Deus não é nada. Se Deus te dá 100 mil para você ofertar e dizimar, é porque Ele quer te dar mais. Esse pastor, ele conta
que os empresários da igreja dele, ele tem um culto de empresários, que os empresários ofertam na igreja dele, e todo mês ele levanta 5 milhões de dólares, só de oferta dos empresários, e ele diz, e eu pego esse dinheiro e dou à minha esposa, para que ela possa administrar, porque minha esposa gasta muito. Eu disse, glória a Deus, eu quero fazer isso com a minha também. Entenda, porque eles aprenderam aliança com o altar, e a Coreia do Sul, que era uma nação pobre, miserável, hoje está entre as nações de destaque, isso sem falar de Israel. Todo judeu que você conhecer, ele separa a oferta para o templo, e eles não têm nem templo ainda, mas eles mandam oferta para os sacerdotes, para que eles possam guardar lá, e eles são prósperos. Então eu quero te abençoar com esta palavra, semeie na casa do Senhor, semeie, sem medo, com alegria. Um outro lugar que você deve semear é na palavra. Como é que eu vou semear na palavra? Está escrito em Salmo 1, Salmo 1 diz que, no verso 2, que medita na minha palavra, que tem prazer na minha palavra, e medita nela de dia e de noite. Joel capítulo 1, verso 1 e 8, Deus diz a Joel, medita no livro dessa lei, de dia e de noite, e tudo quanto você fizer, prosperará. O que eu quero te dizer com isso, você precisa tirar um tempo, para ler a palavra, você não pode ficar só focado nos seus negócios, só focado em quanto eu vou vender, quanto eu vou pagar, quanto a quem eu vou contratar, quem eu vou demitir, aonde eu vou conseguir recursos. A Bíblia diz, medita na minha palavra. Você precisa fazer investimento na palavra de Deus. Você precisa ter um tempo de manhã, literalmente, um tempo de noite, de dia e de noite. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa ter a palavra, porque o conhecimento da palavra, ela vai fazer você prosperar. Jesus disse a Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, de toda palavra. Imagine você estar sem recursos, e aí você lê que Jesus multiplicou os pães, você lê isso de manhã, e só eram 5 pães, e tinham 5.000 pessoas, fora as crianças e as mulheres, e Jesus multiplicou. Você acorda com essa palavra, você lê de noite, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, você dorme com essa palavra. Então medita na palavra, e hoje a coisa mais fácil que nós temos é a palavra, porque nós podemos agora colocar a palavra no celular, em áudio. Então enquanto você anda, enquanto você caminha, enquanto você dirige, você vai ouvindo a palavra, mas você deve repetir a palavra, falar a palavra ela precisa entrar no seu coração. Então, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então você precisa de dia e de noite, faça investimento na palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. A Bíblia também nos ensina a investir nos pobres e nas viúvas. A Bíblia diz que quem dá aos pobres e às viúvas, empresta a Deus, e Deus vai ter misericórdia de você. A Bíblia também diz que nós devemos honrar os nossos pais. Então, entenda o que eu vou te dizer, você precisa honrar os seus pais, abençoá-los, porque isso trará prosperidade sobre a sua vida. Você precisa aprender isso, porque o Senhor vai trazer bênção sobre a sua vida. Você precisa também investir em você, investir na sua saúde, investir no seu conhecimento, investir no seu descanso. Se você não aprender a investir em você, você também irá fracassar. Então você precisa investir na sua aparência, você precisa investir na sua saúde, você precisa investir em conhecimento, e você precisa investir em descanso. Deus trabalhou 6 dias e ao 7º descansou.
A lei do descanso é uma lei divina. Precisamos aprender a descansar. Muitos de nós estamos doentes porque não aprendemos a descansar. E eu estou incluído nisso aí. Às vezes nós trabalhamos tanto e não descansamos. Você precisa ter o sábado. E sábado é sabate, ou seja, tempo de descanso. Diga ao teu irmão assim, tem um tempo de descanso. Então você precisa tirar um momento para você relaxar, descansar, olhar as estrelas, as nuvens, os pássaros, andar pela praia, ir no shopping, só olhar as coisas, sem comprar nada. Investir em você, na sua aparência. Um dia eu estava aqui na porta da igreja, e veio um irmão que não é da nossa igreja. E ele é empresário, ele tem um comércio. E ele estava fechando um contrato novo. E ele estava conversando comigo, e quando eu olhei para ele, os dentes dele estavam todos estragados. E eu olhei para ele e disse, olha, vou te dizer uma coisa, por favor não se ofenda, mas a sua aparência está horrível, você precisa consertar esses dentes. E ele começou a chorar. Eu disse, você precisa se cuidar, você está parecendo um desleixado. E olha que ele estava fechando um contrato que ia dar ele muito dinheiro. Então, cuide de você, faça investimento em você, amém? Então a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe onde você vai encontrar isso, quando ele vai voltar, quando ele vai chegar até você. Então aprenda, quando você faz investimentos assim, esses pães vão encontrar você lá na frente. Eu conheci a história de um irmão muito interessante. Esse irmão, ele ficou rico, sabe, ele ganhou uma herança, eu não sei como foi, eu sei que ou foi uma causa na justiça, eu sei que do dia para a noite, ele era um homem rico. E ele pegou o dinheiro dele e dividiu em 3 partes. Uma parte ele deu para a igreja, a outra parte ele deu à irmã dele, e a outra parte ele ficou para ele. E aí o dinheiro subiu para a cabeça, e a parte dele ele gastou igual filho pródigo, dissolutamente, bebeu, se desviou, e foi para tanto caminho, e no final esse homem voltou sem nada, completamente sem nada. E aí quem acolhe ele? O pão que ele lançou sobre as águas. A irmã dele pega ele de volta, coloca ele para morar com ela, e dá ele um lugar na casa dela, de honra. E aí ele volta para a igreja, porque a irmã não deixou de ser crente, ele voltou para a igreja. Quando a igreja que era uma igreja pequena, com o dinheiro que ele deu, a igreja cresceu, reformou, ampliou o templo, sabe, a igreja deu um salto e se tornou uma grande igreja. E quando o pastor viu esse homem chegando todo acabado, arrasado, o que o pastor fez? Deu a ele, de imediato, um emprego na igreja. Então ele começou a trabalhar na igreja, e aí ele comprou depois um caminhão, e depois comprou outro caminhão, e esse homem voltou de novo a ser um homem rico, porque o pão que um dia ele lançou sobre as águas, o pão que ele lançou sobre a vida da irmã, e o pão que ele lançou sobre a igreja, o encontrou. É isso que Deus está dizendo, seja bom, lance o seu pão sobre as águas, porque um dia ele vai voltar para você. Glória a Deus. A segunda coisa que Deus nos diz sobre investimento é, tenha várias fontes de renda. 7 e até 8, porque você não sabe o que mal vai vir sobre a terra. Não plante uma única coisa. O que eu quero te dizer com isso? É sobre aquela questão de você ampliar o seu negócio. Sabe, se você tem um negócio, você pode ampliar ele e fazer dele uma fonte de renda, de várias rendas. Não ficar só na mesmice.
porque você não sabe o que virá. Existe uma grande história, né? E você depois pode pesquisar sobre isso. O homem que inventou a máquina de escrever, a famosa Olivetti, ele era a máquina mais vendida em todo o mundo. E depois ele inventou a máquina elétrica, então ele vendia muito. E aí veio surgir o computador. Quando o computador surgiu, ele disse assim: quem vai querer trocar as minhas máquinas por um negócio desse? E aí, esse negócio foi crescendo, e hoje ninguém lembra mais. Máquina de escrever hoje é objeto de museu. Tem pessoas aqui nessa geração que nem sabem o que é máquina de escrever. Nem sabe. Sabe, tem algumas crianças que perguntam assim: o que é máquina de escrever? Ela vai olhar para você assim, com uma cara assim, dizendo: que negócio é esse? Porque não sabe mais o que é isso. Porque ele duvidou de que viria um novo tempo. Entenda isso, abra a sua mente para o novo, para se renovar, porque Deus, Ele quer que você semeie e que você tenha várias fontes de renda. Devo sempre pensar na possibilidade de ampliar o que eu tenho e ficar atento às mudanças. Esteja sempre pronto para ampliar, para mudar o que você tem. Se você observar hoje, as igrejas estão mudando. Nós tivemos que entrar de forma violenta aqui na tecnologia. Nossos cultos não eram filmados, não eram transmitidos. E aí veio a pandemia, e nós tivemos que entrar, e tivemos que mudar o nosso altar. Algumas pessoas perguntam: por que o seu altar é todo escuro? É por causa da filmagem, e porque também cientificamente foi comprovado que quanto menos cores no altar, mais você consegue captar a palavra, porque a sua mente não fica flutuando, isso é neurociência. Então nós tivemos que fazer uma adaptação, estamos ainda em fase de adaptação, estamos nos moldando a essa nova geração. A palavra é a mesma, o princípio é o mesmo, o espírito é o mesmo, mas nós precisamos nos atualizar. Então esteja aberta a sua mente e o seu coração, e esteja sempre pedindo ao Espírito: Senhor, no que eu devo mudar, no que eu devo ampliar. E Deus vai te dar a estratégia, e você vai ampliar. Talvez você não precise abrir uma outra linha de negócio, mas dentro do que você tem, você precisa talvez ampliar a forma de fazer, a forma de vender, a forma de conseguir. Vocês estão entendendo isso? Então receba. Eu me lembro que quando eu ia à padaria, eu só tinha pão de leite, pão de sal, pão de açúcar. Era esses 4 pães, né? O pão, depois veio o pão cacetinho, o pão meio quilo, e hoje você entra na padaria, eu fico doido, porque tem um pão delícia, tem um pão de queijo, tem um pão com doce, tem um pão, e eu fico pensando, quantos pães são esses, meu Deus? E se der vontade, eu levo tudo. Porque eles ampliaram. Então eu quero liberar sobre você esta unção. Deus vai te dar uma unção para que você possa receber e fazer novas coisas. Para que você tenha a capacidade de mudar e de ampliar o que você tem. Não importa o tamanho do que você tem. Deus vai Deus hoje derrama unção para que você amplie o que você tem. Aleluia. E a terceira coisa, esteja pronto para comer dos frutos. Aleluia. Esteja pronto. Tem pessoas que trabalham a vida toda e não desfrutam de nada. Trabalha. E vai guardando dinheiro embaixo do colchão. E aí vai embora, e nem ele, nem a família desfrutou de nada. Lança o teu pão sobre as águas e ele vai te encontrar. Você precisa comer do pão que você lançou sobre as águas.
A palavra de Deus diz que o boi que ara a terra é o primeiro a comer. Se você ara a terra, então você precisa aprender a comer. Você precisa aprender a desfrutar do que você tem, sem culpa. Sem culpa. Porque às vezes nós começamos a prosperar e nos sentimos culpados, porque temos coisas boas. Às vezes viemos de uma origem pobre e não nos achamos dignos de ter aquilo. Mas Deus quis te dar, então louvado seja Deus. Então desfrute, seja abençoado, porque há o tempo de plantar, o tempo de regar, o tempo de crescer, mas há o tempo de colher. Então saiba colher e saiba plantar. Não vá comer tudo que você plantou, mas também não guarde tudo que você plantou. Porque tem coisas que são para o seu deleite. São coisas que são para você saborear, para você viver, desfrutar. E se você tem condições de desfrutar, faça. Amém? Se você pode fazer, se não vai te causar angústia, se não vai te endividar, se não vai colocar em xeque, em risco o que você tem, então desfrute. Amém? Seja abençoado. E eu quero profetizar hoje que você vai comer do pão que você tem lançado sobre as águas. Você pode receber isso? Aleluia. E eu vou encerrar essa minha palavra te dizendo: Deus hoje vai te dar pão e a semente. Entenda isso. Deus vai te dar pão e te dar semente. O pão é o que você precisa para continuar vivo. E a semente é o que você precisa para prosperar. Todo empreendedor, ele precisa de pão, que é para manter a sua vida, a sua casa, a sua família. E ele precisa de semente, que é para crescer. Às vezes nós temos semente e não temos pão. Às vezes temos pão, mas não temos semente. Sabe? Então eu quero profetizar que Deus vai te dar pão e Deus vai te dar semente, como está escrito lá em 2 Coríntios 9 e 10. Ele é o Deus que dá o pão e também é o Deus que dá a semente. Então você não viverá nesse drama. Eu quero hoje profetizar isso. Você não vai viver nesse drama. Se eu pagar a luz da casa, eu não tenho como manter o meu negócio. Se eu manter o negócio, vão cortar a minha luz. Eu quero declarar que esse espírito vai sair da sua vida, que esse espírito vai sair do seu negócio, que esse espírito vai sair da sua casa, que esse espírito vai sair do meio da sua família. Você pode receber isso? Porque está escrito: eu darei o pão e darei a semente. Então abra a tua mão, porque hoje Deus está liberando sobre você o pão e a semente. Por isso eu quero ler com você a palavra, porque a palavra ela é viva. Então eu quero que essa palavra viva, ela entre no seu coração, que ela fique no seu coração. E quando eu ler, você vai segurar e vai colocar no seu coração. E Deus, que dá semente para semear e o pão para comer, também dará a você todas as sementes que você precisa. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Então será o resultado do seu pão que foi lançado, da sua bondade. Deus vai te dar o pão e a semente. Você pode receber isso? Fica de pé, eu quero orar com você.